Graça e paz, bom dia, Deus abençoe a todos. Após a ressurreição, Jesus apareceu para os seus discípulos em várias ocasiões e apareceu também para algumas outras pessoas. Mas numa das ocasiões, na primeira em que ele aparece aos discípulos que estavam reunidos, no Evangelho de Lucas, no seu último, no seu último capítulo 24, versos 44 e 45, diz o seguinte: Em seguida, Jesus lhes explicou: São estas as palavras que eu vos ensinei quando ainda estava entre vós. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então se lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Graças a Deus pela sua palavra. Os discípulos estavam atônitos, estavam desorientados, estavam praticamente perdidos. Estavam tentando compreender o que havia acontecido com Jesus e estavam tentando entender o que seria a vida deles, agora que Jesus havia sido crucificado e morto. Mas logo em seguida, poucos dias depois, veio a eles a notícia de que Jesus havia ressuscitado. Primeiro através das mulheres que foram ao túmulo para terminar a preparação lá dos ritos fúnebres, tá? Mas os discípulos estavam reunidos e Jesus aparece entre eles. Eles estavam trancados. Jesus aparece, eles primeiro se assustam, depois ficam eufóricos e Jesus, para acalmá-los, mostra-se, revela-se a eles e pede até um peixe para comer. Muito embora não houvesse necessidade, o corpo ressurreto é capaz de alimentar-se normalmente, naturalmente. Ele se acalmando, eu acredito que Jesus tinha acesso ali, porque os discípulos estavam ali, às Escrituras Sagradas, e ele aponta para as Escrituras Sagradas, e explica: são estas as palavras que eu vos ensinei quando ainda estava entre vós. São essas as palavras que eu vos ensinei, são os textos que se encontram nos profetas, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, que dizem respeito ao sofrimento, morte e ressurreição do Messias, morte e ressurreição de Cristo Jesus. Nesse momento em que Jesus chama a atenção dos seus discípulos para os textos que evidenciam o que já estava profetizado acerca dele, o entendimento deles é aberto para que eles pudessem ter uma compreensão maior dos textos sagrados, uma compreensão pós-realização. A compreensão dos discípulos, assim como a compreensão de muitas pessoas no que diz respeito à palavra de Deus, é uma compreensão de expectativa, de obra que será realizada a partir deste momento em que Jesus se revela aos seus discípulos após a ressurreição e revela a eles o que de fato está escrito na palavra de Deus a respeito do Cristo ressurreto, o Filho de Deus. O entendimento deles se abre para que eles passaram a compreender a vida de Cristo como obra realizada, como obra completa. Tá? Algumas pessoas, alguns cristãos têm essa dificuldade. Por que tem dificuldade? Porque a fé, inevitavelmente, conduz a uma transformação, a uma mudança de vida, a uma renovação da nossa mente, e a fé conduz a uma transformação da nossa realidade. A fé não é uma fé teórica, não é alguma coisa lá voltada a questões, divagações intelectuais. A fé é terminantemente prática, porque a fé nos conduz à salvação em Cristo Jesus. Assim como os discípulos tiveram o seu entendimento aberto para compreender as Escrituras, nós devemos nos valer também desse auxílio que a todos é dado pelo Espírito Santo, segundo a palavra de Cristo Jesus. É o Espírito de Deus que abre o nosso entendimento para que nós possamos compreender a palavra de Deus não só como história, para que nós possamos compreender a palavra de Deus como obra realizada por Deus e como obra
em realização por Deus nas nossas vidas. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda paz, muita paz.